Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um Atualiza Residente. Meu nome é Regis Vieira, eu sou médico de família e comunidade, mestre em ensino pela UF e doutorando em saúde baseada em evidências, preceptor desses dois garotos que estão aí. Vamos pedir para eles se apresentarem. Fala aí, Tiagão. Olá, eu sou o Thiago, eu sou médico residente de Medicina de Família e Comunidade lá no Hospital Israelita Albert Einstein, sou R2, junto com o Ives, e hoje a gente vai conversar aí um pouquinho com vocês, dando continuidade até um vídeo anterior que a gente já fez. Quem não viu, procura aí que a gente manda a mensagem que a gente manda para vocês também sobre asma. Boa, pessoal. Eu sou o Ives, né? Tô feliz de estar aqui com vocês de novo para gravar esse vídeo aí. Sou residente lá do Albert Einstein, R2 Medicina da Família e Comunidade. Vamos lá? Bora lá? Vamos direto ao ponto, sem enrolação. Então, vou compartilhando a tela aqui com vocês. Num caso clínico que a gente trouxe. Bom, vamos lá. Então, o caso que eu estou trazendo hoje aqui é de uma mulher de 20 anos. Ela se apresentou no consultório com queixa de tosse persistente e dificuldade respiratória há 4 semanas. Aí ela foi atendida, né? E há 6 semanas ela estava com congestão nasal, rinorreia, um gotejamento pós-nasal e tosse. Ela foi tratada com corticóide nasal e loratadina, mas aí as tosses persistiram. Então aí fica o detalhe, né? Eu acho que o colega tratou aí como se fosse uma rinite alérgica, né? Passou corticóide nasal e um antialérgico para usar, mas ela persistiu a tosse. E aí, como era o padrão dessa tosse? Ó, uma tosse que piora à noite. Ela conseguia ouvir chiados no peito durante os episódios de tosse. Acordava 3 vezes na semana com essa tosse. E em uma das crises, ela chegou a usar o salbutamol da avó. E aí, melhorando o quadro de falta de ar e voltando a dormir. Aí ela referiu que seus episódios aconteciam em casa, no trabalho, e teve dificuldade de respirar algumas vezes quando caminhava ainda para o trabalho. Negou febre, negou que essa tosse fosse produtiva, negou cefaleia, negou dor nas juntas, negou náusea e vômitos. O que ela tinha de comorbidade? A questão da obesidade, né? Não tinha nenhuma alergia. Ela é trabalhadora, cuidadora de crianças, né? Ela tem um cachorro em casa, não fuma, negou o uso de drogas ou álcool. E de histórico familiar, a mãe tem também rinite alérgica e a irmã tem asma. Exame físico. Então, teve sibilância na ausculta pulmonar, né? E um aumento do tempo expiratório. Né, saturando o oxigênio 96, mucosa de nasofaringe sem alterações. E o que vocês estão pensando aí? Deixa eu provocar vocês primeiro. Bom, a gente pensando em aspectos diagnósticos, eu acho que inicialmente a gente precisaria pensar em alguns diagnósticos diferenciais para paciente com tosse, alguns sintomas respiratórios altos, alguns sintomas respiratórios baixos, né? Então, basicamente, a gente teria que pensar em 3 coisas, em princípio, né? Talvez em asma, uma possibilidade. Outra possibilidade, eu acho que a gente não tem como descartar de imediato, é tuberculose, né? A gente tem tosse há 3 semanas, e aí se a gente leva em consideração talvez o contexto epidemiológico que essa paciente está inserida, é importante a gente pensar também na questão da tuberculose. Outro diagnóstico também que se impõe é a rinite, né? E foi até um dos diagnósticos pensados inicialmente quando o colega começou a tratar do quadro, né? A gente sabe que a rinite tem esses sintomas de via aérea alta, pode ter gotejamento pós-nasal e isso acaba também às vezes inferindo um pouco em tosse, né? E tem autores até que advogam que rinite e asma são doenças de um mesmo espectro de doenças inflamatórias de vias aéreas e esses sintomas acabam se coexistindo, né, Regis? Então, de diagnóstico diferencial, a gente pensaria talvez nesses 3 inicialmente. Concordo com vocês, assim, eu gostei do jeito que você falou. Por quê? Porque o colega que está lendo esse caso já vai para o efeito moldura do raciocínio, né? Ah, isso aí é asma, isso é preocupante. Por quê? Ainda mais no cenário que nós estamos de APS, né? Que o nosso raciocínio tem que estar ainda mais aberto, né? Por problemas do que propriamente ficar fechando por doenças específicas. Mas, assim, o que eu cobro de vocês é sempre ter 3 hipóteses diagnósticas. Tudo tem que ter pelo menos 3 hipóteses diagnósticas. Porque você entra no efeito moldura ali de asma, e às vezes pode estar comendo mosca aí, concorda? E aí, Concordo vamos, plenamente. voltando para o quadro, o que tem ali de achados, então, com a primeira probabilidade, talvez seja a asma mesmo, o que tem ali que leva à asma? A gente tem alguns achados importantes ali, né? A história familiar de uma irmã, né? Parente de primeiro grau com asma, né? Esse histórico de sibilância também é uma coisa que chama muita atenção para a gente, uma sibilância que aparentemente melhorou com o uso do salbutamol da avó,
né? Então, eu acho que são as duas coisas que chamam muita atenção. Tosse com sibilância, que é chiado no peito, que melhorou com salbutamol e que você vai para o exame físico e no exame físico dela você também tem sibilância. E aí, Thiago, é interessante também dessa parte do exame físico, a gente pensar também no raciocínio probabilístico. Então, quando a gente pensa aí na ausculta pulmonar tendo sibilância e um aumento do tempo expiratório, eu peguei aqui alguns dados para trazer para vocês e eu achei um negócio muito interessante. Quando você olha a probabilidade pré-teste da asma no Brasil, né, gira em torno de 3% de prevalência. E aí, quando a gente vai ver o likelihood ratio, né, que é a chance, né, de verossimilança, que aumenta a aproximação diagnóstica se eu tenho aquele fator presente, o likelihood ratio de limitação de fluxo para sibilância é 36, cara. 36, é um número muito alto esse daí. Então, se você for fazer... Só um adendo, né, Ives? Não para asma, né? Você falou bem, para limitação de fluxo, né? Acho isso interessante, porque vai limitar o fluxo, né? É obstrutivo. Juntando tosse à sibilância e o exame físico com o achado, você com essa razão de probabilidade positiva, o que vai acontecer com esse paciente aí se ele chegar com 13% de probabilidade a priori, né? Para onde vai, se isso estiver positivo? Se isso estiver positivo, vai para um pós-teste, cara, numa probabilidade de 85% de diagnóstico, que é quase 100%, né? O que talvez justifique o fato de não precisar de espirometria, não é mesmo? Para diagnosticar. Exatamente. Acho que essa informação aí é importante a gente captar, porque muitas pessoas ainda têm o imaginário de que você precisa da espirometria para fazer o diagnóstico de asma, né, tudo mais, mas os dados clínicos já alimentam muito, né, a probabilidade diagnóstica. Então, em termos de raciocínio médico, né, raciocínio clínico, cara, só o fato de ter a sibilância ali, esse aumento de tempo expiratório junto com a tosse, aproxima muito desse diagnóstico que a gente está fazendo aqui. Então, uma probabilidade de diagnóstico de asma, né? E se tiver negativo? Você estava pensando, vamos supor que você estava pensando em asma, né? Com aquela história inicial que o colega até lá vocês colocaram, ele tratou como rinite, a priori parece mesmo. Mas se não tivesse esses achados, não tivesse sibilância, né? Se não tivesse sibilância, o que se fosse negativo ia jogar para onde? Esses 13% a priori. E aí, pelos cálculos aqui, isso aí desce para 10%. Tem um material, né, que a gente usa, eu acho que é até legal a gente falar isso, que é um material do JAMA, em que eles trazem algumas razões de verossimilhança para alguns sintomas relacionados a algumas questões específicas, né? E aí ela é uma das bases que a gente usa justamente para fazer esses cálculos, né? Não, perfeito. Você está levantando isso, a gente deixa depois das referências para todo mundo, né, Thiagão? Porque, para não achar que saiu da nossa cabeça também, né? Exato. Mas é interessante você falar isso, que cai de 13 para 10, porque talvez o fato de não ter, né, ajuda menos do que ter, né? A razão de probabilidade positiva é muito boa, né? 36, absurdamente boa. Perfeito. Então, vamos caminhando. O raciocínio fisiológico da fisiopatologia faz sentido, né? Os sintomas estarem ligados à asma. E o raciocínio bayesiano faz sentido a probabilidade pós-teste de asma. Gostei. Então, estamos aí em 85%. Qual o próximo passo, Thiago? Próximo passo, já que a gente tem história e exame físico em mãos, a gente precisa classificar isso, né? Se a gente está pensando que é asma. E aí, quando a gente fala sobre essa classificação, uma das coisas é em relação ao controle dessa asma. Ives, compartilha para mim aquele material da Sociedade Brasileira da Sociedade Brasileira de Pneumologia. Ano passado, a Sociedade Brasileira de Pneumologia liberou um material que é tipo um guideline que vem trazendo as recomendações. E nessas recomendações da asma, para a gente dizer se essa asma ela é controlada, parcialmente controlada, ou se ela não é controlada, a gente usa normalmente aqueles questionários do GINA, né, que a gente usa 4 perguntas. Tem sintoma diurno maior que 2 vezes por semana? Tem despertar noturno? Usa medicação de resgate mais que 2 vezes? Tem limitação das atividades? Esses questionamentos, dependendo das respostas, eles vão dizer para a gente se a asma é controlada, parcialmente controlada ou se ela é não controlada, né? Esse é o que a gente usa normalmente. Só que o legal é que nessa recomendação da sociedade, eles trouxeram 2 outros dispositivos para a gente usar,
que também levam em consideração pontuação, né? Que é o ACQ7 e o ACT, que ficam aqui para a gente também como outras ferramentas. Eu vou deixar elas aqui para quem quiser usar. E aí a gente, quando começa a avaliar aquela paciente nossa, a gente entende que ela tem tido despertar noturno por causa de asma, ela tem tido sintoma diurno, não está tão explícito no caso, quantas vezes usou a medicação de resgate, né, que foi a da avó, mas a gente tende a pensar que é uma paciente com asma parcialmente controlada ou asma não controlada. Correto. E uma coisa interessante você ter trazido esses 3 instrumentos, Thiago, é que eu acho que a mensagem que nós precisamos passar é o seguinte: use alguma. Okay? Use alguma. O problema é não usar nenhuma. Por quê? Você fica perdido. Beleza, você deu o diagnóstico, se você não classifica adequadamente nas 4 semanas como esse paciente está, né, você fica um pouco perdido em relação ao tratamento, que é o que você vai falar agora, né, que é o que eu vou te devolver a bola. Acho que o legal demais é você lembrar que há 3 instrumentos para o colega que está assistindo, porque ele tem que pegar algum, né, para não ficar esse paciente perdido. A gente sabe que o tratamento de asma e DPOC, na nossa realidade, na PS, ainda está meio capenga, né? Por isso que a gente está forçando para discutir mais, porque eu acho que é uma coisa meio negligenciada, fica um pouco perdido, né? Você pergunta para alguns colegas a prevalência, como é que está o número de pacientes portadores de asma e DPOC, eles falam números muito, muito pequenos, né? Dados muito, muito poucos, assim. Não chega aos 13%, que me parece mais correto, né, da prevalência. E aí você classificou essa paciente, e aí agora? Para onde nós vamos? E aí agora que a gente precisa começar a tratar, né? E aí a gente faz esse tratamento baseado no que o Gina trouxe em 2019, que mudou em relação ao que a gente tinha anteriormente. Se fosse uma paciente que tivesse uns sintomas esporádicos, 1 a 2 sintomas por mês, a gente poderia pensar na possibilidade de começar a tratá-la no step 1. Você faria simplesmente baixa dose de corticoide inalatório com formoterol de resgate. Mas também não estaria errado você começar com uma dose baixa de corticoide inalatório para ela, que já seria no step 2, fazendo esse corticoide inalatório diário, que é até o que a gente prefere fazer nesse momento. Vamos começar com corticoide inalatório para ela diário, e se ela precisar de medicação de resgate, ela faz o SABA, que é o que a gente tem no posto, que é o salbutamol, certo? Junto com o corticoide inalatório. Do que a gente tem seria a beclometasona, né? A gente poderia começar com a beclometasona numa dose baixa, de 200 a 400 microgramas dia, que é uma dose baixa de corticoide inalatório, para a gente já começar a pensar em reversão desse processo inflamatório. E se tiver crise, ela faz esse corticoide inalatório com o salbutamol. Tá? No mundo ideal, seria com formoterol budesonida, né? Mas a gente sabe que existem limitações para isso no sistema. Mas aí eu já emendo uma pergunta que é para deixar claro, né? O formoterol é um LABA, certo? Então a gente tem que lembrar de uma coisa que às vezes nem todo mundo lembra disso. Por que é só o formoterol que está aí? Legal, essa pergunta é muito interessante, né? Porque dos LABAs, o formoterol, ele é o que tem o início de ação mais rápido, tá? Ele age, Thiago, em 1 minuto ele está agindo já. É isso mesmo. O pico aí vai ser de horas, mas em 1 minuto ele já está agindo. Então, assim, ele pode ser usado na fase aguda. Mas eu quis reforçar para você lembrar, e para o colega que está assistindo, que os outros LABAs, eles não vão entrar nisso aqui. Aí ficou só o formoterol e budesonida. Mas eu gostei, né, Ives? Ele trouxe a perspectiva da nossa realidade com a beclometasona e salbutamol. E beleza. Então, o que vocês propõem para esse tratamento inicial? Vamos começar com corticoide inalatório diário, beclometasona 200 microgramas manhã, 200 microgramas noite, que ainda é uma dose baixa, e no resgate, se precisar, vai fazer o corticoide inalatório com salbutamol. Perfeito. Você classificou ela a priori em qual lá? Asma... eu classifiquei ela como asma não controlada. Perfeito. E aí, avaliou em quanto tempo? Beleza, então vamos seguindo lá para o caso, então. E aí a paciente retornou com quadro de crises e tosses após algumas semanas, né? Falando que estava com dificuldade para respirar. E ela disse que havia usado a bombinha naquela semana, mas a tosse persistia. E aí ela veio à consulta para poder se medicar.
referiu que os mesmos sintomas da outra vez, né? Mas ainda acordava uma vez na semana com falta de ar. E não sentia-se mais cansada para trabalhar e tudo mais, mas teve que usar o salbutamol por pelo menos em 4 dias da semana. No exame físico, uma frequência respiratória um pouquinho aumentada, de 22, estava saturando bem. O exame pulmonar, com alguns sibilos respiratórios bilaterais, né? E o restante do exame tudo normal. Foi pedida uma espirometria. E aí a espirometria ela veio com um VF1 de 1,37 litros, 35% do predito. A razão do VF1 e a capacidade vital forçada, que é aquele índice de Tifenot, de 0,58, que é 67% do predito. E aí depois que usou o broncodilatador no exame, o VF1 aumentou em 300 ml, aumentou 22%. E aí o Tifenol sobe lá de 67% para 89% do predito. Perfeito. Então, só para deixar claro aqui, o colega que está assistindo é isso, né? Ele estava com VF1 de 35%, né? Você vê que ele fez lá, geralmente você pode usar até o salbutamol, né? Dá os 4 jatos lá, repete o exame, não é isso? Você vê que o VF1 dele aumentou. Quantos por cento, pessoal, que sugere ainda mais asma ainda, né? Qual que é o valor? Vocês então, lembram? acima de 12, né? 12%. 12%. E o Ou volume 200 T, né? ml. 12% e 200 ml. 200 ml. Você vê que tem os dois critérios, né? Tem mais de 12% aí tranquilo entre o pré e o pós, né? E é legal você ter lembrado isso. É isso mesmo. O VFUM no numerador, denominador capacidade vital forçada, é o velho bom índice de Tifenot, né? Então, e aí isso que é importante, né, da questão. Você reavaliar esse paciente, Regis, né? Excelente. Se a gente não reavalia esse paciente, a gente não consegue usar a menor dose medicamentosa para o controle da doença desse paciente, né? Então, esse paciente voltou, a asma ainda não está controlada, e aí a gente vai ter que subir aquele degrau do STEP, tá certo? Então, do STEP 2, a gente iria para um STEP 3. Então, deixar o corticoide inalatório, né, numa dose contínua, né, junto com salbutamol para o resgate. Se a gente estivesse no mundo ideal, a gente estaria usando o formoterol e o budesonida, né? Só que o que acontece? A gente não tem essa medicação tão disponível no SUS, né? Para esse tipo de STEP, a gente pode, inclusive, elaborar o raciocínio de benefício, né? E o paciente poder se beneficiar de uma dose, talvez, às vezes, média de corticoide inalatório, né? Então, que doses são essas, né? Então, para o beclometasona, né, uma dose baixa seria de 200 microgramas a 400 microgramas. A gente fazer pelo menos 400 microgramas a 800 microgramas seria a dose média do beclometasona. Já que não tem o formoterol com budesonida, que vai ter que pedir por liberação de medicação especial, né? Fica um pouco mais complexo. Beleza, então vocês subiram a régua no corticoide. E como é que ficou o SABA? Como é que ficou o SABA? Rapidinho, deixa eu só fazer uma consideração que eu acho que é importante, que é o seguinte. O Ives falou que a gente precisa reavaliar esse paciente, e isso é fato. Sim. Mas nessa reavaliação é muito importante a gente entender se está fazendo uso da medicação de forma correta, se a técnica está correta, se tem outros agentes expositores que podem estar exacerbando essa doença, porque para fazer essa gradação de step para um step para cima, a gente precisa ter a certeza que o tratamento está sendo realizado. Porque às vezes é muito comum o paciente ele vem com a piora clínica. Você está usando a bombinha? Tô. Me mostra como que você está fazendo o uso da bombinha. E ele está fazendo o uso errado da medicação. E a medicação para asma é uma medicação que exige um controle de técnica adequado. Nessas reavaliações desses pacientes, antes da gente fazer essa gradação, a gente precisa se certificar que a técnica de utilização e o tratamento está sendo realizado de forma adequada. Perfeito, que é a grande questão da nossa especialidade, né? Exato. Que é a comunicação e a capacidade de apropriar a realidade desse paciente. Concordo plenamente com você, na verdade a gente já deveria ter falado isso, né? Acabou que a gente pulou a etapa. E nunca terceirizar a explicação do uso dessas bombinhas, até porque esse paciente de vocês vai estar mais complexo ainda, né? Que está usando duas, né? Quer dizer, Exato. se tivesse formoterol com budesonida, facilita a adesão, porque é uma coisa só. Agora, com duas separadas, né? Salbutamol mais beclometasona, e realmente os dados de uso são baixos, né? O uso correto dessas medicações. E às vezes o que se observa é a gente prescrevendo e delegando essa explicação
ao colega farmacêutico, que está muito bom, mas o problema é que chega lá na fila da farmácia, por exemplo, na nossa unidade que tem 10 equipes, aquela fila imensa, quem que vai parar com o tempo para explicar? Então, não dá, isso tem que ser explicado no consultório. Se conseguir chamar o farmacêutico para fazer isso junto, que ele é muito mais capacitado que a gente, né, para explicar isso, mas se não der, pessoal, não terceirize isso, né? Explique com calma, vê como é que está essa adesão. E é muito bom a gente perder um tempinho, ganhar, né, conversando sobre isso, porque, Exatamente. na verdade, é isso. Às vezes sobe a régua no corticoide e o paciente não estava usando nem o que estava anteriormente, né? E adequar as realidades também, né? Às vezes a gente fica achando que espaçador é só para criança, não é. Então, às vezes tem que adequar espaçador para adulto também, para poder ter um uso efetivo dessa droga, já que são corticoides, né, pessoal, de uso crônico praticamente, né? Não, Regis, eu ia só acrescentar uma coisinha, que na atenção primária a gente tem ainda um benefício, uma outra arma que a gente pode utilizar para ver o controle dessas medicações, a exposição, né? Que é a visita domiciliar, é uma ferramenta muito potente que vai entender o contexto desse paciente dentro de casa, ver se ele está usando os remédios certos, se não está sobrando medicação dentro de casa, né? Ver o contexto do ambiente dessa casa, como que é, se tem bolor, se tem fumaça, se tem muitos animais e tudo mais, né? Eu acho que essa é uma ferramenta muito potente que a gente também pode explorar na nossa prática. Vou compartilhar então aqui mais uma vez a tela. Qual que é o racional disso? Então, a reavaliação. O fio condutor, né, de todo esse protocolo do GINA, da gente fazer, né, ver os steps que esse paciente está, é a gente sempre utilizar a menor quantidade de medicação possível para estabilizar o quadro do paciente, tá certo? E aí, o paciente sempre vai poder voltar em dois tipos de cenário, né? Asma bem controlada ou asma mal controlada, não controlada, parcialmente controlada, né? E aí eu coloquei aqui na questão da reavaliação em dois tipos de cenário que poderia ser possível, né? Um caso que a asma volta já controlada e um caso que a asma ainda volta parcialmente controlada. E aí a gente dialogar aqui agora, o que a gente faria, né? O pessoal lá em casa também entender e conseguir elaborar, pegar esse feeling do raciocínio aqui. O que a gente fazia, por exemplo, no cenário 1, que a asma viesse controlada, Thiago? Essa asma está controlada e a gente tem essa paciente no step 3, que a gente tinha combinado que a gente ia aumentar o corticoide dela para a dose média. Se ela tem esse controle e esse controle é sustentado, a gente pode regredir um step, né? A gente pode agora diminuir esse corticoide dela para um corticoide de baixa dose, né? E acompanhar como que ela vai ficar. Então, se a gente está no step 4, a gente pode pensar em regredir para o 3. Nesse caso específico que a gente estava falando, a gente estava no step 3 com corticoide em média dose, a gente reduz para corticoide em baixa dose. Né, Regis? Aí agora pergunto para você também, nos casos, né, que às vezes a gente não vai ter o controle desse paciente tão bem na atenção primária. Então, vamos imaginar o cenário que ela já está aí no step 3, aí volta mal controlada. E aí, o que a gente pode começar a pensar em fazer aí e como que a gente guia esse tipo de caso aí? Também não pode ficar leniente em relação à subida dos steps. Se o paciente se beneficiaria de aumento de dose, é melhor você ajustar as doses dele de corticoide, enfim, ou começar a associar já, subindo os steps, algum LABA, mais corticoide e mais talvez o SABA de resgate. O principal aqui desse cenário 1 e 2 é o quê? É você estar com esse paciente num plano de cuidado adequado de retorno, de reavaliação de tudo isso que nós conversamos, tanto de adesão, de entendimento do processo de saúde e doença, quanto do cuidado dele medicamentoso, mas, sobretudo, também não perdendo de vista que, se for necessário referenciar, sim, faça a referência corretamente, né? Como demora um pouco, vamos falar um pouco da realidade, né? As vagas são poucas, também não fique leniente em relação a ofertar para esse paciente um cuidado melhor, subindo os steps. O interessante do GINA, que aí eu acho que a Sociedade de Pneumo também trouxe isso, né? É o que o Thiago e você também lembrou isso, que é o mesmo jeito que você sobe, né, o step, se esse paciente não está melhorando, uma vez ele estabilizou, você tenta voltar, né, descer os steps e usar a menor dose efetiva. Por que isso? Porque é tratamento crônico. É um tratamento crônico de corticoide. Então, a gente não pode esquecer que ele está usando corticoide, né? Então, você tem que tentar achar a dose menor efetiva, já que vai ser muito tempo, né? O que mais, pessoal? Acho que foi bem interessante, hein? Acho que por hoje está bom, né? A gente conversou muita coisa, são muita informação. Muitas informações, mas eu acho que é importante a gente deixar aí o canal aberto para quem quiser discutir sobre isso com a gente, quem tiver
críticas e sugestões, a gente está aqui justamente para fazer essa discussão. Sim, eu acho que o colega que está assistindo talvez tenha pensado em outras alternativas, deixar também claro que até o próprio Gina, e se você olhar o material da Sociedade de Pneumo de 2020, eu acho, né, eles deixam claro que há opções, né? O que a gente tentou trazer é uma coisa mais da nossa realidade, o que a gente tinha, né, que é o que eu cobro tanto do Ives quanto do Thiago. O que a gente tem para usar? Não adianta a gente ficar falando aqui de formoterol desunida, que não vai ser a realidade. Então, eles focaram bastante na beclometasona com o SABA mesmo, né? Que é o nosso mundo real, né? É o mundo efetivo. Então, pessoal, obrigado de novo. Eu acho que o nosso objetivo é que o colega que esteja em qualquer lugar assista e ajude a se atualizar. E também, né, Thiago, é isso mesmo, nós estamos abertos aí a críticas, sugestões. Se acharem que ficou legal, que não ficou legal, escreve para a gente. E se a gente tiver falado alguma coisa equivocada também, a gente não tem compromisso com o erro, não. A gente vai, corrige, faz uma edição, não tem problema nenhum. Mas obrigado vocês dois. Grande abraço. Tchau, tchau. Regis. Regis, deixa aí no link da descrição, né, os artigos que a gente falou do Likelihood, os protocolos do GINA, da Sociedade de Pneumo, beleza? Vou deixar tudo lá. Perfeito. Até mais. Valeu. Então.